paz do Senhor, meus queridos. Eu sou a pastora Manuela, faço parte deste ministério. A Assembleia de Deus é de Macapá, Arca da Aliança. E eu tenho uma palavra hoje para trazer ao nosso grupo. Eu estava escalada para a live de hoje. Infelizmente ela não foi realizada, mas a palavra essa tem que passar. E o Senhor tem falado comigo durante toda a semana sobre a humildade, sobre a paz que excede todo entendimento e a humildade. Ontem, precisamente, eu estava numa prisão que situa-se a 1h20 talvez de caminho daqui de Guimarães até lá, perto da praia, e fui visitar os presos e estive a fazer um seminário lá com eles. E falamos precisamente sobre a necessidade de antes pedirmos a Deus saúde, pedir em primeiro lugar a paz, porque a paz dele, ela é que alimenta todo o nosso corpo. O nosso cérebro precisa de estar bem, a nossa mente e o nosso coração, para que haja saúde no nosso corpo. E o nosso Deus nos ensina. Eu vou ler uma passagem que está em Filipenses 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, é essa paz que excede todo o entendimento e o facto de nós trabalharmos a nossa mente, não é? De dominarmos a nossa mente, que é um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio, e não andar ansiosos, e simplesmente Deus nos diz: vai, ora e suplica a mim. E dai a ação de graças em tudo. A palavra também nos ensina que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus. E então tudo o que nós fazemos, desde que acordamos até que nos deitamos, nós temos que estar atentos. Quando a palavra nos diz que nós devemos em tudo estar atentos e vigiar e orar em todo o tempo, é aquilo que Paulo está aqui a falar, que nós devemos orar em todo o tempo e que nós devemos estar atentos em todo o tempo e dar a ação de graças em todo o tempo e não andar ansiosos, lembrar-nos que o nosso Deus disse que não vale a pena estarmos preocupados com o dia da manhã, porque já basta a cada dia o seu mal, e não resolve pensarmos no dia da manhã, porque o dia da manhã ainda não chegou. E ora, o que é que Deus falava acerca da paz que excede todo entendimento? Antes de pedirmos a saúde e todas as outras coisas que muitas vezes a gente pede, a gente deve pedir essa paz de Deus que excede todo entendimento. Porque o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz. E essa paz de que ele fala é uma paz que nos dá de comer ao corpo e à alma, que nos dá de beber ao corpo e à alma, que nos dá de vestir ao corpo e à alma. Ou seja, que nos leva, mesmo estando presos como Paulo estava quando foi tido como prisioneiro por causa do Evangelho, ele dizia: eu posso estar preso entre quatro paredes, praticamente era isto que ele dizia, eu posso estar preso, mas de facto eu sou livre, porque eu não me sinto preso. E essa prisão de quatro paredes deu-lhe a oportunidade de pregar o Evangelho a muitos que estavam ali com ele. Então ele não se sentia preso na sua mente, porque a maior prisão é a nossa mente. Então quando a gente tem essa paz na nossa mente, quando nós não andamos ansiosos, quando nós temos uma saúde na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso entendimento, nós sentimos essa paz. E Deus me falava muito forte ao meu coração durante esta semana que para atingir essa paz, Deus nos coloca em sítios que não são confortáveis. Nos coloca sempre em situações que não são confortáveis. Hoje, por exemplo, a minha devocional, ela foi em Jeremias 31 e há uma palavra logo no início que diz assim, no verso 2, Jeremias 31, 2. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. E o Senhor me leva a entender que devemos agradecer em súplicas, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Em súplicas em oração, também devemos dar ação de graças e agradecer por estarmos no deserto.
Porquê, pastora, estarmos a agradecer em estarmos no deserto? Porque como nós vimos ali também em Jeremias 24, quando ele fala dos cestos bons e dos cestos de figos ruins e dos cestos dos figos bons, ele diz que os bons eles estão à direita dele e que esses foram os que foram levados cativos para a Babilónia para os proteger. Ou seja, ele colocou-os no deserto, numa situação de exilados, para protegê-los, para que depois eles viessem a dar mais fruto, para que a semente desses frutos bons, desses figos bons, venham a ser semente para depois novamente ser plantada, o tal remanescente que ele fala sempre. E quando ele fala esta palavra, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. É melhor estar no deserto e escapar da morte do que estar num momento muito bom, como tiveram durante muitos anos aqueles israelitas, e viver de uma forma sem se preocuparem com o temor do Senhor e sem humildade alguma. O Senhor também me deu na minha devocional de ontem uma palavra que vai de encontro novamente a esta paz que excede todo o entendimento. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela vem em conjunto com a humildade. Sem humildade é impossível ter essa paz que excede todo o entendimento. Como assim, pastora? Como é que é possível? Porque a paz, ela vem da humildade e do temor ao Senhor, que é fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer através da palavra. E então, se nós formos a Provérbios 15, o Senhor me dava uma palavra forte através de cada versículo. Ele dizia que, ao meu coração, que todos estes versículos falam do humilde. E estão resumidos no versículo 33 de Provérbios 15, que diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Ou seja, a humildade vem muito antes da honra, mas essa honra que a gente recebe, ela tem que ser de Deus. Não uma honra do homem, não uma honra por coisas que a gente faz, mas uma honra pela humildade que nós temos diante de todos aqueles que estão à nossa volta e com a nossa própria vida e principalmente diante de Deus. E então o Senhor dizia que o humilde, através do Provérbios 15, vocês depois podem refletir sobre Provérbios 15. Cada versículo, muitos deles, alguns, falam do contrário do que é ser humilde. Falam do homem ímpio e do homem justo. Mas, ao falar do homem justo, Deus nos está a falar, através destes versículos que foram colocados nas Escrituras, acerca da humildade e da forma como nós devemos ser, como podemos nós ser humildes, o que é isso da humildade. Então, a humildade é alguém que é humilde, ele dá uma resposta calma, ele tem palavras corretas e sábias, é alguém que Deus observa com alegria, fala amigavelmente e isso traz vida para ele e para aqueles que estão à sua volta. Ele recebe a repreensão, acolhe-a com prudência e aceita. E se torna justo. O humilde é um homem justo, que o fruto dele são tesouros de paz. A paz que excede todo o entendimento. A oração do justo, ela agrada, porque o humilde, ele fala dele, dos seus erros, ele reconhece em si a sua fraqueza. Assim como a oração que nós conhecemos da palavra do Senhor, do publicano e do fariseu, em que o publicano, ele dizia que era um miserável e o fariseu dizia que já fazia tudo o que o Senhor queria e honrava-se a ele mesmo. Ora, nós temos que esperar que Deus honre a nossa humildade. Ele nunca vai honrar um soberbo. Ele não se agrada dos soberbos. Continuando, o que é tão isso de ser continuamente humilde? Ele acolhe a repreensão. Deus vê o coração de todos, mas se alegra com o coração dos humildes. E o humilde, ele sabe com o pouco, com o Senhor, o pouco que a gente possa ter a nível de tudo na vida, é muito. Porque o que faz ser muito é a presença do nosso Deus na nossa vida. É riqueza. Nós podemos ser pobres a nível financeiro, nós podemos ser pobres a nível literário, não ter estudado muito, nós podemos ter uma série de pobrezas em nós, mas com o Senhor nós somos ricos
Ele nos faz sábios e Ele é a nossa maior riqueza e nada nos falta. Essa é a realidade daquilo que é humilde. E os provérbios dizem que é melhor comer verduras, né, com amor, do que um boi gordo com ódio. E é isso. A humildade, ela vê nas pequenas coisas a grandeza de Deus. O humilde, ele tem o poder de acalmar os outros, ele não se irrita e também traz paz, é reto e tem entendimento. Ele planeja coisas boas e tem muitos conselheiros. O que é isso de ter muitos conselheiros? É alguém que ouve muitas pessoas e depois, através da palavra, ele passa ao crivo. Eu acho que vocês sabem o que é o crivo, para peneirar, não é? A farinha. Ele passa o crivo e vê aquilo que realmente está de acordo com a palavra do Senhor, mas não deixa de ouvir a muitos e entender a versão de cada um e recolhe aquilo que verdadeiramente é importante e está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra também nos diz que é uma pessoa sábia, que alegra os pais. Deus protege-os. As tuas palavras alegram o Senhor porque não têm maldade. São pessoas que trazem sempre boas notícias e que revigoram os ossos deles mesmos e dos outros. Têm uma repreensão normalmente para com os outros construtiva, ou seja, não é agressiva e é ouvida pelos outros. Está sempre perto dos sábios, porque ele gosta de aprender e de ser repreendido até para perceber o que tem que melhorar. Ou seja, é disciplinado e tem entendimento. E então, o último versículo, que é aquele que resume todos os versículos de Provérbios, nos diz aquilo que eu já falei. O temor do Senhor ensina, a sabedoria e a humildade antecede a honra. E eu quero, para terminar, falar algo que eu estava que comecei por falar. Normalmente Deus nos coloca em lugares que são desagradáveis. Deus nos coloca no meio, muitas vezes, dos espinhos. Nós conhecemos aquela palavra da terra boa. Nós temos que ser uma terra boa, mas para sermos uma terra boa temos que ter a capacidade de ver crescer espinhos à nossa volta e não deixar que esses espinhos nos afetem. Porque a terra boa é isso, é alguém que, apesar de todos os espinhos, apesar de todos os problemas da vida, apesar de todos os contratempos, apesar de todas as dificuldades, aquilo já não o afeta. Eu ontem fui a Viana do Castelo, que é uma terra a 1h30 daqui, e lá eu falava com os reclusos acerca dessa paz que excede o entendimento humano e que é necessário ter antes de pedir saúde a Deus. Nós devemos pedir a paz. E no fim Deus me deu o benefício, a graça de falar com uma doutora lá, que me leva para fazer esses seminários com os presos e que me disse exatamente isso. Eu falei muitas coisas, mas aquilo que ficou no coração dela foi essa palavra, quando eu falei: antes de pedir qualquer coisa devemos pedir a paz, porque sem paz é impossível ter saúde no nosso corpo. Ou seja, e a paz só tem quem é humilde, um homem que é bom, que sabe aconselhar, que ouve conselhos, um homem que tem sempre uma palavra agradável, um homem que provoca alegria nos outros, um homem que a repreensão é algo bom para ele e é alguém que verdadeiramente ama a Deus e quer de todas as formas ser como ele e procura matar o seu eu pessoal, a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir todos os dias. É um processo, meus irmãos, é um processo, é muito difícil, é a parte mais difícil do ser humano, é matar o seu eu, dominar a sua própria carne, é matar os seus pensamentos, as suas vontades, os seus quereres, as suas irritações, é dobrar-se a ser caráter de Cristo. E então ele nos coloca em situações desconfortáveis em todo o tempo e nos coloca no deserto para nos proteger de nós mesmos e de proteger-nos também dos outros.
que são nocivos a nós. Aquele povo que foi levado para a Babilónia foi protegido, mas aquele que ficou em Jerusalém foi morto por causa do cerco. Uns foram, com licença, mortos à espada, outros morreram de fome, porque o cerco não deixava nada entrar na cidade, e então eles morreram de fome e de sede, e de forma miserável. E aqueles que fugiram foram perseguidos. Então, quando o Senhor nos coloca num deserto, ou nos leva para um lugar, ou a estar com pessoas que muitas vezes para nós, nós não temos entendimento porquê daquilo, porque é que Deus me permite isto, porque é que Deus me permite me sentir tão mal, tão desconfortável, é para nos ensinar a ter essa paz que excede o entendimento humano. E no dia em que você tiver essa paz que excede o entendimento humano, que é sentir que aquilo que está à sua volta, que lhe dizem, que lhe fazem, não lhe afeta mais, o diabo vai embora. É isso que quer dizer a palavra quando ela diz fazei frente ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente faz frente ao diabo? Não é aos gritos com ele, só em guerra, nas guerras espirituais, não. É através dessa paz. É saber e descansar naquele que pode todas as coisas e deixar que ele vá curando o nosso caráter. É confessar os nossos pecados e os nossos erros, é declarar que estamos arrependidos de todas as falhas, é procurar a cada dia atingir essa paz onde o que está à nossa volta, ao meio, as pessoas, as coisas, as situações, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, já não nos afetam mais, porque a paz do Senhor tomou conta da nossa mente e do nosso coração. E era isso que eu falava com os reclusos. A psicologia nos ensina, porque eu trabalho com eles também no autoconhecimento, através da psicologia, que também foi Deus que deu o dom ao homem de ter a capacidade de pensar, e a própria psicologia vem do nosso Deus, porque toda a ciência, todo o pensamento, todo o conhecimento, todo o entendimento vem do nosso Deus. Ela nos ensina uma teoria que é a teoria chamada teoria do espelho. E o que é isso? Quando eu me sinto afetado com uma crítica de alguém, é porque algo do que a pessoa fala ainda está em mim. Algo que me foi dito se me afetou, é porque isso ainda está em mim. Quando a gente tem a paz, que excede todo o entendimento, aquilo que me dizem, e já não está em mim, dizendo uma mentira acerca de mim, acusando-me de alguma coisa, falando coisas agressivas para mim, chamando-me coisas que eu não sou, quando isso já não me afeta e eu sinto paz, e em vez disso sinto compaixão e misericórdia por aquela alma que me está a fazer isso, e fico calada, é claro que eu vou sentir. Eu sou humana, mas não me afeta. Eu percebo que estou curado, eu percebo que estou curada, porque eu já tenho a paz que excede todo o entendimento humano. E aí o diabo fugirá de mim, entendem? A paz que excede todo o entendimento humano é isso. Nós temos que conseguir atingir essa paz. Como, pastora? Praticando os dons do Espírito. O amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão, todos os frutos do Espírito. Praticando isso todos os dias, desde que nos levantamos até que nos deitamos. Não adianta falarmos de Jesus, lermos a palavra, mas não praticarmos em nós mesmos essa paz que excede todo o entendimento humano. A todos os dias é uma luta contra a nossa própria carne, como dizia Paulo. É necessário matar a nossa própria carne todos os dias. É necessário, porque o próprio Paulo, o próprio apóstolo, ele dizia: aquilo que eu não quero fazer, eu me encontro a fazer, e aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É essa luta diária, mas há um dia, quando nós tentamos, consequentemente, fazer aquilo que não conseguimos e dobramos e lutamos contra nós mesmos, ultrapassando os nossos limites humanos, os nossos pecados, as nossas tendências, as nossas vontades, os nossos pensamentos, tudo aquilo que não nos leva para Deus, tudo aquilo que é contrário àquilo que eu falei, que é um homem humilde. Reflitam depois em Provérbios 15, todo o capítulo. Quando nós lutamos contra todas essas coisas que sentimos e temos em nós e trabalhamos aquilo que a palavra nos ensina,
nós conseguimos atingir essa paz. E então nós vamos ser como esse homem que está ali descrito, não é? Vamos ser aquilo que essa palavra diz. Não nos vai mais preocupar as circunstâncias à nossa volta, se somos ricos, se somos pobres, porque nós vamos nos sentir sempre ricos. E não nos vamos preocupar com o que dizem de nós, porque nós já sabemos quem somos. O nosso grande problema é que muitas vezes nós não temos a identidade verdadeiramente em Cristo. Não somos aquilo que Ele nos chamou para ser. E é por isso que as coisas nos afetam e ficamos ansiosos por tudo e por nada. Então, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir no versículo 6, que nós possamos ter a certeza que Deus está connosco, orando e suplicando e dando graças em todo o tempo, e não andemos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está lá todos os dias, quando nós sabemos que estamos a fazer o nosso melhor, que estamos a tentar combater a nossa própria carne todos os dias, que mesmo errando estamos a tentar acertar, o Senhor vai fazer tudo aquilo que é importante e bom, perfeito e agradável para a nossa vida, para que a nossa alma não pereça e porque nós tenhamos saúde no nosso corpo, porque o Senhor se preocupa com as 3 partes da nossa vida, que é o corpo, a alma e o espírito. O Senhor não se preocupa apenas com a parte espiritual. Ninguém consegue estar bem se não estiver fisicamente, assim como ninguém consegue estar bem mentalmente se não estiver bem fisicamente, e o contrário. Ninguém está bem mentalmente se não estiver também fisicamente e vice-versa. Nós temos que estar bem, tanto fisicamente como mentalmente. O nosso coração tem que estar em paz, a nossa mente tem que estar em paz. Nós temos um espaço em nós, que é o Espírito, que temos que colocar lá todos os dias a palavra e cultivar para que não haja a entrada de outros espíritos, não haja a entrada de outros pensamentos na nossa alma e não haja a entrada de nada que seja nocivo à nossa saúde mental, à nossa saúde física, do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. Só assim, ocupando-se esse espírito, o nosso espírito, como no espírito do Senhor, é que a nossa alma e o nosso corpo têm vida. É isso que Jesus nos ensina, mas Ele preocupa-se sim. Se você tem fome, se você tem sede, se você tem que vestir, se você tem onde morar, tudo Ele se preocupa. Tudo faz parte, não é só a parte espiritual. Para Deus, tudo é importante. Por isso é que Ele nos diz, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, nem com o que haveis de comer, porque Ele veste as aves do campo. Nem elas tiveram, nem Salomão na sua glória teve vestes tão bonitas, não é? Então, se Ele se preocupa com esses, não há de preocupar-se com nós. Nós temos que acreditar plenamente e declarar essa palavra. Senhor, eu declaro que eu sei que Tu estás sempre comigo, que nunca me há de faltar comida, nem bebida, nem o que vestir, nem o que comer, nem um teto sobre a minha cabeça, nem uma cama onde eu possa reclinar a minha cabeça. Tudo Tu me darás, porque Tu tomas conta dos pássaros e das flores e tudo aquilo que Tu criaste, muito mais tomas conta de mim, que sou Teu filho. E nós temos que declarar isso todos os dias. Então, é essa a palavra que o Senhor tinha para o vosso coração. Fiquem com Deus e lembrem-se, a paz que excede todo o entendimento, nós temos que criá-la dentro de nós, comendo e bebendo da palavra, que é a palavra do nosso Deus, e assim alterarmos em nós tudo aquilo que não está bem, deitar fora o lixo para deixar entrar o alicerce novo. Nós temos que ter alicerces novos, mas para isso precisamos de tirar os alicerces velhos que estão cheios de entulho, para que essa paz entre na nossa vida. Deus abençoa cada um, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoa a vossa vida. Vou fazer uma pequena oração e eu creio que nós vamos ter uma grande colheita. Eu gostaria de ter falado na live e não sei se vocês todos vão ouvir, porque o propósito do pastor Nilton era a grande colheita durante estes 3 dias. E o Senhor está a falar precisamente dessa paz que é cheia de todo o entendimento. Para nós termos essa grande colheita é necessário ter essa paz, buscar esse entendimento e essa humildade, esse temor ao Senhor. Para que haja colheita nós temos que estar completamente em acordo com aquilo que Ele nos ensina a ser e ser de facto aquilo que Ele nos ensina, amém? Deus me deu a palavra do Cântico de Débora e
para este tema hoje, que está lá em Juízes 5 e que é um cântico de vitória, por isso a nossa colheita vai ser grande, amém? Vamos orar então, Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu te coloco, Senhor, ó Pai, cada um, Senhor, ó Pai, que está neste grupo. Senhor amado, abençoa a cada um, abençoa a vida deles, que eles aprendam, Senhor, ó Pai, assim como eu preciso de aprender, Pai, a saber, Senhor, ó Pai, fazer aquilo que Tu nos ensinas, aprender a semear essa paz que excede todo entendimento dentro de nós em primeiro lugar, para que o nosso corpo tenha saúde, para que a nossa mente tenha saúde. É preciso que o Teu Espírito Santo esteja dentro de nós, trabalhando todos os dias. Para isso precisamos, Senhor, ó Pai, de Te ouvir, precisamos, Senhor, ó Pai, de comer da Tua palavra, de beber da Tua palavra. Senhor, precisamos de ser, Senhor, vestidos por Ti, precisamos, Senhor, de ser limpos por Ti, precisamos de aprender contigo, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a ser livres na nossa mente e no nosso coração, a não sermos prisioneiros na alma, Pai. Não importa, Senhor, o contexto onde estamos, não importa o que possa passar à nossa volta, mas nós declaramos, Senhor, assim como Abacuque, ainda que não hajam figos, ainda que não hajam uvas, ainda que não haja, Senhor, ó Pai, animais no curral, ainda que não haja nada, Senhor, ó Pai, Tu te levantarás, Senhor, no tempo certo e nos darás essa grande colheita. E hoje essa promessa, Senhor, Tu nos destes, a palavra foi direta. O cântico de Débora, Senhor, a vitória sobre todo aquilo que nos oprime e sobre tudo aquilo que nos oprime. Por isso, Senhor, ó Pai, Tu declaraste, Senhor, no fim destes 3 dias, para quem esteve junto em jejum, para quem esteve junto, Senhor, ó Pai, no propósito, Tu declaras que essa promessa, ela está sobre as nossas vidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos mais que vencedores, assim como o apóstolo Paulo declarou, assim nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Um bom resto de dia para vocês. Aqui já é início de noite. Eu sou a pastora Manuela, pertenço ao vosso ministério e estou aqui em Portugal fazendo a obra também a favor de Jesus e do nosso ministério. Amém? Peço as vossas orações e que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. A paz do Senhor para vocês.